Guerra generalizada na CBF, hein? Estão tentando derrubar Edinaldo Rodrigues na justiça, tirar ele da presidência. Você vai saber tudo aqui nesse vídeo. E cara, John Textor, o empresário bilionário americano que a gente achava, né? Eu particularmente achava que seria um bem para o futebol brasileiro, com toda a sua competência, com todo o seu know-how, ele já começa a botar as manguinhas de fora e se aliar a essas ratazanas políticas do passado e ainda do presente. Você vai saber de tudo isso aqui. E, inclusive, ameaça entrar na justiça comum pelo Botafogo, que pode prejudicar o alvinegro, inclusive até com rebaixamento, com exclusão de campeonato. Cara, é muita coisa que a gente vai falar sobre isso, sobre tudo isso aqui nesse vídeo. E vamos falar também sobre Luiz Castro, né? O Luiz Castro está sendo xingado pra caramba. Vamos mostrar pra você nas redes sociais dele. Até hoje, posts recentes dele lá na Arábia Saudita, torcida do Botafogo invadindo, xingando o cara. E assim, vamos recuperar uma resposta rápida dele, falando sobre o espírito vencedor, a mentalidade vencedora. Como é que se conquista isso? Depois de uma paçocada dessa do Botafogo. Aliás, estamos preparando aqui uma série de vídeos para tentar desvendar, né, o que aconteceu fato por fato, detalhe por detalhe, nível por nível desse caos que se tornou o Botafogo e essa paçocada histórica de entregar um título do Campeonato Brasileiro de uma forma nunca antes vista. Então, se liga que vai rolar essa série pra você. Mas vamos falar também de Lúcio Flávio, né? Lúcio Flávio que deu a primeira entrevista dele depois, né, de sair do Botafogo, da demissão, falou que foi injustiçado. Tudo isso aí vamos falar a partir de agora e também muitas outras coisas, como a premiação do Campeonato Brasileiro, quanto o seu time, se você for botafoguense, se você for torcedor de outro time, quanto o seu time vai ganhar, dependendo da posição que ele fique. A diferença de uma posição para outra é bem pequenininha. Então tudo isso a partir de agora do nosso Antenados na Jogada Notícias, o nosso ANJN para você. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, pelo clique nesse vídeo. Se você não conhece aqui o Antenados na Jogada, conheça, fique à vontade, seja muito bem-vindo e olha, a gente depende de você, hein? O seu like, a sua inscrição, isso é de graça pra você e pra gente vale muito. Você mora no nosso coração, a gente depende muito de você, cara. E se você já conhece o nosso trabalho, você pode e deve ficar à vontade se quiser nos ajudar. Tem o Pix, tem também o Clube de Membros, você pode inclusive ter vantagens de participar aqui dos nossos programas e também muitas outras opções, né? Você pode mandar aí um valeu demais, muitas coisas que você pode nos ajudar. Mas sendo membro e mandando, né, o Pix para antenadosnajogada2018@gmail.com, você nos ajuda muito, antenado. Muito obrigado mesmo de coração. Bora falar dessa questão toda muito complicada, nessa guerra política aí de CBF, com agora John Textor, também tem o Rubens Lopes aqui da Ferj, que por acaso, né, tá interessado, por acaso, porque o Edinaldo quer mudar o calendário do futebol brasileiro, né, ele quer fazer o que os clubes querem, que os clubes pedem, né, os treinadores e tal, os jogadores, ampliar, né, diluir, né, as datas no calendário para que fique melhor ali, para que tenha menos lesão, né, para que as coisas fluam de uma maneira melhor para todos. Mas, obviamente, o Campeonato Carioca seria reduzido. O Campeonato Carioca e o Paulista são os que têm o maior número de datas atualmente no nosso calendário. E o Rubens Lopes não quer isso, que isso aconteça, né? E aí John Textor estaria se aliando a Rubens Lopes e a outras raposas velhas, tem Marco Paulo Del Nero, tem Ricardo Teixeira. Vamos falar sobre isso, mas primeiro, falando de Campeonato Brasileiro, que está acabando, né, que vai acabar hoje, quarta-feira, última rodada do campeonato, Palmeiras já praticamente campeão. Premiações, hein? Quanto vai ganhar o time dependendo da posição que ele fique no campeonato? É muito próximo ali, antenado. Olha só, tá na tela para você. Primeiro colocado, campeão, ganha 47,8 milhões de reais. Aí a publicação da Rádio Itatiaia, né, no site da Rádio Itatiaia. O segundo colocado, 45,4, o terceiro, 43, o quarto, 40, o quinto, 38. É uma diferença assim bem pequena, né, de 2 milhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos a cada colocação. E isso vai até o 16º colocado, como você pode ver. O 16º colocado é o último que recebe premiação, recebe 16 milhões e 200 mil reais. Você vê que aí é uma diferença, é praticamente aí um terço, né? Um terço
do montante que recebe o campeão. Já os rebaixados não recebem nada, eles recebem a vaga para a segunda divisão como prêmio, né? Para não falar o contrário. E aí, antenado, o que você acha? Acha justo, não acha justo? Deveria ser mais, deveria ser menos? A diferença? Como é que você vê? Comenta aí, deixa nos comentários. E vamos falar agora de Luiz Castro, né? Porque se o Botafogo passocou de uma forma inédita, jamais vista no Campeonato Brasileiro, Luiz Castro tem uma grande parcela de responsabilidade, tanto que a torcida até hoje culpa, né, o técnico pela saída, chamando ele de mercenário, de covarde, de um bando de coisa. E aí, vamos colocar na tela, olha só, uma publicação, a última publicação do Luiz Castro, ele lá, né, no time dele, o time que é o do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr da Arábia Saudita, e ele, cara, não tem nada mais com o Botafogo, e o pessoal cornetando, o pessoal aqui, ó, os botafoguenses. Se o senhor tivesse um pouco de dignidade e de respeito, teria ficado no Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro de 2023. Teve carta branca e respaldo da direção que bancou sua permanência em momentos turbulentos. A culpa é sua, mercenário, falou aqui outro internauta, né? Mister, vem aqui hoje com meu coração em pedaços, meu Botafogo acabou de perder o título brasileiro, eu tenho 15 anos de idade, nunca vi o Botafogo, olha só. Parabéns pela maior pipocada da história do futebol, foi tudo por sua causa, isso vai manchar a sua carreira para sempre. Tá acompanhando o Botafogo? Parabéns, por dinheiro abandonou um time a caminho de ser campeão depois de 28 anos, será sempre lembrado por isso. Aí tem outro que falou aqui num tom mais triste, né? Mas assim, por que você nos abandonou e mandou uma carinha triste? Enfim, cara... Luiz Castro, que quando perdeu para o Atlético Paranaense, deu uma seguinte declaração, falando sobre o espírito campeão, né? O espírito de vencedor, a mentalidade vencedora de um clube. Como é que se constrói isso e como é que se mantém? Dá uma olhada. A mentalidade vencedora de um clube, de uma equipa, de uma instituição, é algo que se constrói com vitórias. Não é uma coisa que se diga, não, é uma coisa que se tem de fazer. Temos que, ao longo do tempo, na continuidade, continuar a ganhar muito mais vezes do que perder. E instalando-se essa mentalidade vencedora que acabou de dizer, ela instalando-se, depois já é muito difícil de a retirar, de a desinstalar, porque cada elemento que chega que sabe que vai para um clube vencedor, um clube que está com títulos, um clube que costuma chegar a finais, um clube que luta pelos primeiros lugares da classificação, que os disputa, que vai à Copa para ganhar, vai à Libertadores para ganhar, vai à Sul-Americana para ganhar, entra em tudo para ganhar. É aquilo que nós queremos construir, que estamos a construir e que com a ajuda de todos havemos de construir e que eu sinto que estamos nesse caminho. Agora é claramente isso que diz, por isso é que há uns clubes que têm mais esse rótulo do que outros e isso constrói-se ao longo do tempo. O tempo tem que ser curto para nós, porque nós queremos para amanhã e hoje que somos uma sociedade muito imediatista, queremos as coisas prontas, não é? Nós antes queríamos um fato, íamos mandar ao alfaiate o pano e ele cozia e tal, íamos provar, agora queremos um fato, vamos à loja e compramos o fato. Queríamos comer, cozinhávamos e depois é que tínhamos o nosso prato depois cozinhado. Agora ligamos e vem-nos trazer comida pronta. Agora queremos um clube vencedor, agora liga, olha, agora quero um clube vencedor. Não conseguimos. Temos que construir ao longo do tempo, todos construí-lo ao longo do tempo. E aí, tá certo ou não tá? O Botafogo era líder do Campeonato Brasileiro já naquela época e acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Foi aí que o Luiz Castro deu essa declaração e agora, no momento, acho que vale, né? É bem justa essa declaração. Ele até citou times que já são campeões e que já têm esse espírito, jogadores que chegam, é muito mais fácil se comportar dentro de um clube que já tem essa mentalidade vencedora, né? As peças chegam e já se adaptam mais fácil, diferente de outros clubes que ainda não têm essa mentalidade vencedora ou que tiveram em algum momento e perderam. É o caso do Botafogo. Talvez o que ele tenha dito, né, mais ou menos, seja do Palmeiras. Palmeiras que acabou hoje, né, vai ser o campeão brasileiro de 2023. Aliás, essa questão aí de Luiz Castro, a gente vai abordar muito, né, na nossa série, como eu falei, os motivos do caos, as fases do caos, como o Botafogo colapsou nesse Campeonato Brasileiro dessa forma jamais vista. E eu convido você a assistir essa série que em breve colocaremos, né, os episódios aí, os vídeos a cada dia no ar, um pelo menos por dia, tá bom? Bom, vamos lá, vamos agora falar de John Textor, que promete entrar na justiça contra a CBF. John Textor que tem uma briga aí
deflagrada, né, explícita contra Edinaldo Rodrigues. Ele pediu, inclusive, após o jogo contra o Palmeiras, para Edinaldo não é se aposentar, né, seria renunciar ao cargo. Enfim, chorou, até contratou aí a empresa Good Game, né, para fazer um relatório. Por acaso a empresa que vai ser aproveitada para fazer uma auditoria, uma consultoria na arbitragem do Campeonato Carioca por Rubens Lopes. Olha só aí as coisas se conectando, hein? E, enfim, a guerra é deflagrada mesmo, né? Agora, vamos falar aqui sobre a possibilidade de John Textor entrar na justiça contra a CBF, porque ele contratou essa empresa, Good Game, e cara, olha só o que aconteceu aqui. Vou colocar aqui detalhe por detalhe para você entender. John Textor, através do relatório dessa empresa, do Good Game, que é o bom jogo, na tradução literal, acredita em manipulação de resultados no Brasileirão e deve ir à justiça comum. A informação é do GE. Basicamente é do André Rizek, né? Olha só, André Rizek falou o seguinte aqui, abre aspas para ele. Ele vai para o ataque. Ele está sendo processado pela CBF por dizer que há corrupção. Mas ele vai dobrar a aposta. O relatório da Good Game não fala só do Brasileirão desse ano, fala do ano passado também. Olha só isso, cara. Ele vai dobrar a aposta, ele vai levar esse relatório que ele, Textor, acha que é robusto, apontando muitos erros de arbitragem, ele não vai frear. O Textor acredita que há manipulação de resultados no Brasil e que os resultados estão estranhos, afirma Rizek. Isso pode dar uma merda, galera, isso pode dar uma M, porque... Bom, vou ler aqui para você, né? Advogado especializado em direito desportivo, Matheus Laupman, se baseia em documento da CBF e aponta que caso o Botafogo busque interferência da competição por meio da justiça comum, o clube estará descumprindo expressamente o Regulamento Geral de Competições da CBF. Mais precisamente, o artigo 136, parágrafo único, que define que os clubes estão vedados de recorrer ao Poder Judiciário, salvo as hipóteses previstas pelo artigo 58.2 do Estatuto da FIFA. As possíveis punições são advertências, multa de até R$500 mil, proibição de registro ou transferência de atletas, é o tal transfer ban, né? E perda dos pontos. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê ainda exclusão do campeonato a quem procurar o Poder Judiciário antes de esgotar as instâncias na Justiça Desportiva. E aí, para citar um exemplo, em 1989, o Coritiba foi rebaixado para a Série C porque procurou a Justiça Comum, contrariando as regras do esporte. Então, já temos jurisprudência. Em 99, né, o Botafogo conseguiu entrar na justiça esportiva e anulou o jogo contra o São Paulo, no caso o Sandro Hiroshi. Isso é uma outra discussão, né? E aí conseguiu os pontos, tinha perdido a partida por 5-0, ganhou os pontos daquela partida como se tivesse vencido por 3-0. O Gama caiu, o Gama se sentiu injustiçado, foi na justiça comum, anulou o campeonato, não aquele de 99, mas o do ano seguinte. E aí teve a Copa João Avelange, o Fluminense, que tinha ganhado a Série C, foi disputar lá como se fosse a Série A. Uma confusão danada, né? Enfim, o controlador do Botafogo, o dono do Botafogo, John Textor, tem estreitado bastante as relações com Rubens Lopes, né, presidente da FERJ e vice-presidente da CBF. Olha o caso aqui que eu estava falando sobre o Good Game ser aproveitado. Vou ler aqui para você. A aproximação aconteceu especialmente após o rompimento de Rubens Lopes com a atual gestão da CBF. No caso aí da CBF poder, né, interferir para reduzir as datas do Campeonato Carioca, como já expliquei. Como se sabe, Textor não tem boa relação com Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade brasileira, isso a gente já falou aqui. Edinaldo, inclusive, processa Textor após ter sido acusado de corrupção depois do jogo contra o Palmeiras. Por causa das declarações, Textor foi denunciado no STJD. Para defendê-lo, o norte-americano deixou de lado o advogado que trabalhava no Botafogo e contratou quem? Luciana Lopes, advogada renomada e filha de Rubens Lopes. Que espetáculo, hein? Alguns dias depois, em um evento na FERJ, é o tal evento que declarou na primeira rodada, enfim, aconteceu na semana passada, Rubens Lopes anunciou que, por indicação do Botafogo, contratou a empresa Good Game para analisar a arbitragem. A empresa é a mesma que Textor contratou para fazer o estudo que apontou que o Botafogo foi muito prejudicado no Brasileirão.
Na semana passada, Textor foi julgado pelo STJD e ele foi defendido, como eu falei, por Luciana Lopes, filha de Rubens Lopes. O julgamento teve a presença de Rubens Lopes, que estava sentado na plateia do tribunal acompanhando o caso. Textor foi suspenso por 35 dias apenas, mas um efeito suspensivo anulou a decisão até que ela seja analisada pelo colegiado do Pleno do STJD. Olha que parada, meus amigos, olha que coisa, que treta, né? E ainda tem a questão de, nessa quinta-feira, por mais que o advogado do Edinaldo Rodrigues tenha pedido para adiar esse julgamento, mas um julgamento na justiça comum pode tirar Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Olha que turbilhão tá passando a CBF, cara. Olha só, o pedido de Gustavo Feijó, que era um dos vice-presidentes de Rogério Caboclo na CBF, assim como Edinaldo Rodrigues, né? Ele que tá tentando anular essa determinação que colocou o Edinaldo Rodrigues. Isso é bem complexo, tá, galera? Tô resumindo ao máximo para vocês aqui para não ficar muito longo o vídeo. Ele pediu aqui que o TAC seja anulado. O TAC é o termo de ajuste e conduta, combinado ali pela Justiça com a organização esportiva, no caso a CBF, para que houvesse a eleição e Edinaldo fosse eleito e estivesse lá como está na CBF. Ele está pedindo essa anulação do TAC, ou seja, Edinaldo Rodrigues pode ser afastado e uma nova eleição marcada, e que o interventor seja nomeado até que o processo eleitoral se conclua, e aí Marco Paulo Del Nero, Ricardo Teixeira pretendem colocar Rubens Lopes como esse interventor. Olha que coisa, né? E aí o Edinaldo Rodrigues, através do seu advogado, pediu para esse julgamento ser adiado e não foi. Vai acontecer realmente na próxima quinta-feira, no caso amanhã, né? Tô gravando esse vídeo na quarta, na quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. Que loucura tudo isso, né? E o Edinaldo que vem fazendo um bom trabalho, né? Procurando aí fazer o melhor para o futebol brasileiro, claro, com muitos erros, mas é normal, ele pelo menos tem boas intenções. Galera, e Lúcio Flávio, hein? A gente que tentou trazê-lo aqui no nosso Olha Quem Fala Futebol Raiz, que desde o Durcésio Melo não acontece, né, um episódio. Mais uma vez, dependemos muito de você, se tornar membro do canal, ajudar aqui, apoiar que o nosso trabalho aconteça. Infelizmente hoje a gente está muito impossibilitado, né, de recursos assim para poder investir, para poder alugar estúdio e tudo mais. Enfim, ele foi no Charla Podcast, que tá bombando, e falou o óbvio, né, que se sentiu injustiçado. Seria uma pergunta que a gente faria para ele, e ele falou o seguinte, abre aspas aí pro Lúcio Flávio: eu era um funcionário do clube, fui colocado ali, sou grato pela oportunidade, mas a questão é que eu era um auxiliar, fui colocado como treinador naquele momento. Diante de todo o cenário, o único no processo todo que foi demitido fui eu. Me senti sim injustiçado nesse sentido, porque na questão, por exemplo, de tudo que aconteceu, em nenhum momento me falaram que eu era o técnico, que podia trazer a minha comissão técnica. Era um auxiliar colocado ali. Como comecei com vitórias sobre Fluminense e América Mineiro, fui seguindo. Com todo respeito, de todos os jogos que participei, talvez só o Bragantino. Dos outros, nenhum foi superior ao Botafogo. Palmeiras e Cuiabá atropelamos. Atlético Paranaense estávamos bem. O Vasco não foi superior, apesar de termos perdido. Contra o Grêmio, até o segundo gol e o do Bragantino que fizemos virada no primeiro tempo. Entra a questão mental, temos que segurar o resultado. E tivemos 2 chances boas de fazer o terceiro e não fizemos. E continuou aqui, ó. Tudo isso fez o clube tomar a decisão. Fui comunicado em Bragança. Na véspera me disseram que eu permaneceria como auxiliar. Por isso que falo que me senti injustiçado nesse contexto, mas o clube tem total direito. O tempo mostrou que eu não era o culpado. Essa era uma verdade. Tanto que o time não ganhou mais nenhum jogo. O processo do futebol está muito ligado à pressão. Foi o que aconteceu no meu caso. Pois é, Lúcio Flávio, que não pediu para estar lá, foi um pedido dos jogadores. Ele assumiu o cargo, poderia ter negado, é verdade, mas assumiu para ser o técnico do Botafogo até o final do campeonato, para levar o Botafogo para o título, depois da passagem conturbada de Bruno Lage, e foi demitido. No momento que não deveria, né? Ele poderia simplesmente voltar a ser auxiliar, não precisava ele ser demitido do clube, e foi execrado, inclusive, por influenciadores do Botafogo, tais como Certezas, Felipe Neto e companhia. Tem total razão aqui o Lúcio Flávio, já falei isso antes e dou total razão a ele.
É isso, Antenado. Esse é o ANJN, o Antenados na Jogada Notícias, e a gente agradece muito a sua presença. Se você ficou até aqui, melhor ainda, você mora aqui no nosso coração, considere apoiar o canal com Pix. A gente depende muito de você. É o antenadosnajogada2018@gmail.com ou se tornar membro do canal, e tem outras formas também para você nos apoiar, tá bom? Muito obrigado. Antenados na Jogada, torcemos sem parar. Valeu, fui!